sujeito que difundiu uma epidemia de supranaturalismo na Europa e criou uma doutrina moral fundada em quiméricas manifestações de espíritos. Essa descrição consta do Dicionário Larousse, em edição do ano de 1876. Allan Kardec foi educador, escritor e tradutor francês. A doutrina espírita de Kardec se propagou em vários países, notadamente no Brasil. Sua importância é ímpar na propagação da doutrina espírita. Nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jane Louise Boamel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, foi criado no protestantismo. Aqui nesse canal, na série Kardec, vamos procurar, em cada vídeo, colocar suas principais obras de forma resumida para que te ajudar a refletir melhor sobre o espiritismo, entender melhor esse fenômeno. Perguntas e respostas de espíritos iluminados para te auxiliar no entendimento e evolução. A doutrina de Kardec se dá à base da reencarnação. Em seus relatos, dizia que nosso cérebro impõe uma contenção da lembrança de outra vida, desta forma, não sendo possível nos lembrarmos de nossas vidas anteriores ou do período que passamos no mundo espiritual. O recomeço das relações humanas é então permitido por essa filtragem de memória. Segundo o livro Reencarnação, de Ian Stevenson, em que relata casos sugestivos de reencarnação na Europa, citando estudos científicos, sentimentos como ódio, mágoas e os traumas da existência passada, são armazenados num inconsciente pouco acessível, onde a reconstrução de elos de amor entre pessoas que se odiavam é permitida. Um pai acalentando e amando seu bebê. Reencarnação de um inimigo do passado. Já a recordação dos dramas desse passado impediria o florescimento de uma relação de amor. Lembranças subconscientes, não factuais, ou seja, manifestações de impressões ou sentimentos se traduzem pelas simpatias ou antipatias entre as pessoas, sem uma causa aparente. A biografia de Kardec especifica que durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Society of Magnetism, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia, e passou a se comunicar com os espíritos. Um dos espíritos, conhecido como o espírito familiar, passou a orientar seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia do tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. Em seu livro O que é o Espiritismo, Kardec, no capítulo 1, temos como resposta que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E seguindo o raciocínio, se podemos afirmar que Deus é o infinito, a resposta é que essa seria apenas uma definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Essas são respostas dadas por espíritos. Sobre as provas da existência de Deus, não há efeitos sem causa, basta procurar a causa de tudo que não é obra do homem. Ter um olhar sobre as obras da criação é entender a existência de Deus. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria? Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou, então,
também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Sobre a natureza íntima do espírito, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Sobre se matéria e espírito existem como elementos gerais do universo, os espíritos afirmaram de forma positiva, e que acima de tudo está Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Os espíritos continuaram com as respostas acerca dos mais diversos temas. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas nos mostram como sendo distintas, daí o considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus, infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem o sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa aí assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço.
O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germens de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. No vídeo de hoje, falamos um pouco de Kardec e iniciamos o estudo do livro O que é o Espiritismo. Continuaremos no próximo vídeo, a refletir com base nesse livro. Se inscreva e não se esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. Até mais!